vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Glória a Deus. Repetindo, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Não vou ler o capítulo todo porque vai tomar tempo, irmão, e bastante tempo. Depois os irmãos dão uma aventada melhor em casa, porque Paulo diz, isso é conselho do apóstolo Paulo: examinar tudo e reter só o que é bom. Glória a Deus. 2 Samuel 24, a palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler nessa versão, nessa agora, na minha, e irei ler em outras versões para dar uma compreensão mais clara para os nossos amados irmãos sobre esse texto. Nesta versão aqui, diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, porém, porque certo preço tu pagarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Em outra versão diz, só a parte A: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Outra versão: eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custaram nada. Outra versão: mas por preço justo te pagarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Acabei de ler para os amados irmãos várias versões bíblicas sobre o mesmo texto para uma maior compreensão. Eu li na NVTI, eu li na NVT, nova versão transformadora. Eu li na NVI, nova versão internacional. Eu li na ACF, Almeida Corrigida Fiel. E li também na NTLH, que é a nova linguagem de hoje, para os irmãos terem uma maior compreensão e um entendimento mais claro sobre esse texto. Pois bem, irmãos, como já acabamos de ler o versículo de número 24, e o versículo de número 24, em várias versões, nos dá um entendimento maior e melhor sobre a proposta deste homem, por nome chamado Araúna, que o texto vai nos mostrar. Este livro vai nos contar fatos principais que descreverão eventos que aconteceram dentro do reinado de Davi. Repito para você memorizar, porque a repetição ajuda na aprendizagem. Este livro vai contar fatos principais que descreverão eventos que aconteceram dentro do reinado de Davi. E olha que aconteceu muita coisa. Olha que aconteceu muita coisa. Depois que Davi assumiu o trono. Depois que Davi assumiu o reino, assumiu o governo. Depois que Davi subiu na cadeira e colocou aquela coroa real em sua cabeça. Muita coisa aconteceu dentro do reinado deste rei. E dentro de tantas coisas, de tantas ocorrências que possamos nesta noite observar, eu quero nesta noite, neste lugar, destacar só um de tantas coisas que aconteceram na vida, no governo, na liderança e no comando do rei Davi.
Entre eles, o escritor sagrado ele vai fazer uso do último capítulo, que é o capítulo que fizemos referência, que é o capítulo 24. O escritor ele faz uso desse último capítulo, fechando assim o livro, dentro de um período chamado monarquia. Preste atenção para você entender a mensagem. Glória a Deus. E você ainda é convidado depois para pesquisar, para consultar. Porque ninguém é obrigado a acreditar em tudo que isso vai voltar. Seja aqui ou em qualquer lugar, ou qualquer pessoa falando. Ninguém é obrigado a acreditar em tudo. Você e eu temos essa opção de não acreditar em tudo que é falado, em tudo que é pregado, em tudo que é dito. A pessoa pode pregar bonito, pode pregar bem, pode ter uma boa oratória, uma boa performance, pode dominar bem a fala e a comunicação. Mas isso não quer dizer que ele é completamente e totalmente verdadeiro em suas palavras. Isso é qualquer pessoa. Eu, você e eu, não somos obrigados a acreditar em tudo ao pé da letra. Agora na palavra sim. Mas na que a pessoa está dizendo não. Por isso Paulo vai dizer, examinar tudo e retém só o que é bom. Porque tem gente caindo demais em arapucas, em armadilhas, em laços, porque acredita em tudo que sai do mundo. Porque acredita em tudo que é pregado no altar. Mas ele é um homem de Deus, mas é falho. Mas ela é uma mulher de oração, mas é pecadora. E quem aqui de nós, por favor, levante um e diga, quem aqui de nós nunca tropeçou em palavras? Me diga um aqui, levante um perfeito aqui e diga, eu nunca tropecei em palavras, eu nunca errei no altar falando nada. Por isso há uma importância de você e eu consultarmos, averiguarmos tudo que é pregado. Tudo, absolutamente tudo. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que eu quero entrar. O texto vai nos mostrar um rei que por sua vez foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por quem? Por Deus. Mas ele foi escolhido por Deus por conta do povo. Escuta o que eu quero lhe dizer. O período em que os reis vieram um após outro, morria um, assumia outro. Morria um, subia outro. Acabava o reinado de um, já tinha outro na agulha. Este período é chamado de monarquia. Glória a Deus, em que os reis governavam por Deus, dirigido através de um ungido ou de um profeta. Este período chamado monarquia, que já falei por 2 vezes, essa é a terceira, nós vamos encontrar dentro deste período, dentro deste tempo, este nome foi chamado monarquia como uma espécie de governo em que os reis, eles comandavam, eles lideravam, era eles que ditavam as coisas. E aí vamos encontrar dentro do livro de Reis, que é exatamente este livro que acabei de citar agora, em que nós encontraremos uma diversidade de homens que vieram ao longo dos anos ocupando a cadeira, ocupando o governo. E nós vamos encontrar dentro da história que alguns reis escapavam. Alguns reis escapavam como homens bons, liderados por Deus, mas na sua grande maioria, alguns reis eram homens perversos. Eu poderia aqui citar uma lista de nomes para você, mas eu vou poupar e aproveitar o tempo e dizer para você que houve no Reino Sul e no Reino Norte 19 reis de cada reino. E no Reino Norte não se escapou um, todos não prestaram. Jeroboão, Roboão, Abias, entre outros, foram todos reis que governaram o país com seu próprio coração. O último rei, Zebulon,
deixariam de fazer porque eles eram reis. E o que eles acharam? O que eles pensavam? Que por governar, por liderar, eles poderiam fazer o que eles bem quisessem. Eles poderiam fazer o que eles bem entendessem. Aleluia! Mas nós vamos encontrar ao longo da caminhada sobre este livro e o governo dos reis, que Deus ele vem intervindo na nação de Israel, no povo de Israel, para mostrar que mesmo aquele povo sendo liderado por um rei, era Deus que governava eles. E o que Deus fazia para mostrar para aquele povo que era ele que governava? Levantavam homens, levantavam profetas, levantavam homens com ofício de profetizar e dizer para o povo o que eles deveriam fazer. E nós vamos encontrar dentro desta passagem, meus amados e queridos irmãos, o governo de Davi. Davi foi um dos reis, como outros, que foi considerado um bom rei, embora encontramos algumas falhas nele, embora encontramos alguns deslizes, alguns erros, alguns tropeços. Mas é fácil eu olhar para a Bíblia e apontar só a falha que Davi cometeu. É fácil olhar para a Bíblia e pregar em cima do adultério que ele cometeu. É fácil olhar para a Bíblia e pregar em cima do homicídio que ele causou sobre Urias. É fácil, irmão, eu pegar aqui esse texto e ajuntar a quantidade de deslizes, de falha, de erro que ele fez, que ele cometeu contra Deus. O difícil é alguém olhar para Davi e ver o que ele fez lá atrás. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer 99 coisas certas. Se você fizer uma errada, 99 se esquecer. É verdade. Vou dizer de novo. Davi fez um bocado de coisa em que o nome do Senhor foi glorificado. Davi fez uma diversidade de coisa em que Deus foi honrado. Aleluia! Mas uma única falha, um único erro, um único deslize deixou Davi sem crédito. Porque sempre foi assim. Você faz 99 boa coisa, mas se fizer uma que não prestou, todas as 99 elas foram anuladas. Pastor, o que o senhor está falando com isso? O que o senhor está dizendo com isso? O senhor está defendendo a falha, o erro e deslize? Eu não. O que eu estou tentando mostrar aqui a você é que mesmo com o deslize que Davi causou, mesmo com a falha que ele cometeu, Deus não abriu mão da chamada que tinha com Davi. Mesmo com as fraquezas que Davi ele esboçou por ser um ser humano, Deus por nenhum momento abriu mão da vida que ele tinha com Davi. Aleluia. Eita, Senhor da glória! E sempre foi assim, mano. No meio da população, no meio dos seres humanos, sempre foi assim no meio da raça humana. Isso não é de agora, isso não vem de agora, isso nasce com o homem, isso nasce conosco. Porque veja, repare se não está registrado na tua Bíblia há 2, 3 mil anos atrás, porque estamos falando do Antigo Testamento, não estamos falando do Novo. Eu estou falando do Antigo, então se é do Antigo Testamento, então é 3 mil anos. Nós encontramos, aleluia, essa deformidade na vida das pessoas, em que você está sempre servindo, em que você está sempre prestativo, em que você está sempre ativo, fazendo a obra. Se você desligar
se fizer 99 e não fizer 100, você não presta. Deus. Todo mundo conhece essa expressão, não conhece? É aquela coisa, você está sempre servindo aquela pessoa. Sempre. Uma vez que você disser não, você não presta mais. Aleluia, Deus. Ô fulano, você pode me socorrer? Posso. Ô Ciclano, eu preciso da tua ajuda. Estou aí. Ô Beltrano, eu estou precisando agora. Vou agora. Ô Beltrano, não posso. Não presta mais, irmão. Não vale mais. Hã? Não vale o que come. Aí tem uns que são mais extremistas. Não vale o que o gato pega. Todo mundo sabe que o gato terra, não precisa dizer que não. Escute aí, minha santa e meu santo. Aleluia. Davi falhou, Davi errou, mas quem nunca falhou na vida? Deus. Levante um santo aqui. Um que não tem uma mancha. Estou falando de algo grave. Uma única mancha. Levante um aqui e diga que não tem. Quem nunca falhou? Quem nunca errou? Aleluia! Quem nunca deslizou? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por conta desses deslizes, dessas falhas, a tua história acabou. Aquilo que tu construísse anos não está valendo de nada. Aleluia, Deus. Observe que Davi, ele caiu em adultério. Davi, ele cometeu coisas horríveis. Ele cometeu atrocidade, mas ele não perdeu o trono, o governo. Aleluia, Deus. Deus não tirou dele a coroa. Deus poderia ter tirado e dado para o próximo, mas não. Oh, glória! Aleluia, Deus. Davi continuou lá, regendo, governando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o versículo 24, irmão, é o versículo que toca no coração e na alma de Davi para ele despertar daquele adormecimento. Aleluia. Porque muitas das vezes estamos tão cegos que não encontramos nada ao pau do nosso nariz. Aleluia, Deus. Estamos tão cegos espiritualmente, meu presbítero, que as coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente não está enxergando nem vendo. Aleluia, Deus. E é preciso, às vezes, um sacode de Jeová na nossa vida. É preciso, às vezes, Deus chacoalhar, tremer a nossa estrutura para a gente acordar e despertar. Aleluia, Sabe Deus. o que Deus está ministrando no meu coração? Ou você desperta, ou vai vir um terremoto na tua vida. Deus. Ou tu acorda e consegue e começa a enxergar as coisas, ou Deus vai dar uma sacudida em você. Eita glória! Olha para mim que está perto de você, olha. Diga assim: estáis adormecida. Então é momento de acordar agora. Aleluia. Eita glória! O adormecimento espiritual é uma das piores doenças dentro da igreja. Glória a Jesus. Ô glória! Eu não estou falando, irmão, Aleluia, do som Deus. do corpo, não. Estou falando do som da alma. Em que as pessoas, sabe, se preocupam em lutar, correr atrás, suar em sua vida profissional. Aleluia. E o que tem a ver com isso, pastor? Qual é o erro? Qual é o erro nisso? Qual é o pecado nisso? Nenhum. O problema está em que as pessoas lutam tanto, buscam tanto, sonham tanto, se preocupam tanto, às vezes não comem direito, às vezes não vivem direito, às vezes não fazem nada direito, porque estão correndo atrás dos seus objetivos, se preocupa com o estudo, se preocupa com a carne, com o corpo, com a estrutura da academia, para fazer
ginástica, para fazer pão de chinelo, fazer isso, fazer aquilo, estão esperando eu não cair, estão preocupados com a vida e a saúde também do corpo, porém estão se esquecendo da Eu quero te perguntar um negócio aqui nessa noite. Por que será que a vida profissional, por que será que a vida de estudo, a saúde é mais importante do que a tua alma? Por que não colocas tu, ou por que não tem tu colocado a tua preocupação, tanto que você coloca na sua saúde e na sua vida profissional, não coloca também na vida espiritual? Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eita glória! As pessoas lutam de forma incansável. Eu estou falando de gente da igreja. Eu estou pregando para crente. Hoje eu ensino para crente, não é para ímpio. É verdade. Por que será que as pessoas lutam tanto? Passam dias se acabando de trabalho, morto de sono, ainda vai para a faculdade estudar para ter um bom emprego. E na vida espiritual não estão nem aí. Verdade, meu Deus. Aí eu te pergunto, será que a vida espiritual é menos importante que a vida profissional? Não, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É bem assim. Aleluia! Aí estudam, mete a cara no livro, falta só comer livro, meu filho. Só falta comer livro no colégio. Vamos, minha filha, olha, meu filho, tem almoço? Não, eu estou estudando. Eu já comeu, já um bocado de página do livro. Aleluia, Deus. Aí mete a cara nos estudos, mete a cara nos livros, estuda que chega, fica enfadonho, a cabeça até dói de tanto estudar. Aleluia, Jesus. Porque ele quer crescer. E o que tem errado nisso? Não tem nada. E o que tem errado de querer crescer na vida profissional? E o que tem de errado você querer atingir um patamar alto para ter uma vida bem estabilizada, bem equilibrada? O que tem errado nisso? Nenhum. O problema está em que as pessoas lutam, correm atrás, só se preocupam, quase não dormem, quase não comem, para chegar no topo que elas querem, mas procura saber como está a vida espiritual dessa pessoa. Jesus é forte, viu? Eita, Quase não aparece na igreja, quase não lê a Bíblia Sagrada, quase não ora, quase não jejua. eita, glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Pega o livro do colégio, mas pergunta se pega o livro da Bíblia. É verdade, meu Deus. Desperta esse povo, Jesus. Aleluia. Meu Deus! Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, não é errado não, irmão. Eu não estou pregando contra isso não. Jesus. Aleluia, Deus. Entenda, pelo amor de Jesus. Eu não estou pregando contra não. Desde quando é errado dentro da igreja ter um bom advogado, um bom médico, Eita, uma boa enfermeira? eita, glória. Desde quando que dentro da igreja não é para ter um bom arquiteto? Eita, Jesus. Tem que ter tudo isso mesmo. É. O ímpio consegue as coisas porque tu que são filho do Altíssimo não conseguir. Ai, sim. O problema está em você colocar seu coração só É nisso. verdade. É, Deus. O problema está em você só focar nisso. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais esse trabalho, ganhando esse dinheiro. Eu vou lutar para ter uma profissão melhor e ganhar mais bem. Lute mesmo. Vá atrás mesmo. Vá mesmo. Você tem que ir. Você não vai cair do céu, não. É. Não vai pensar que profecia vai mudar a tua vida, não. Isso É, Deus. eu vou lá naquela igreja lá, porque ela tem uma profecia daquela pesada. Porque lá eu vou receber, vai uma profetada, que você vai errar até o caminho de casa. Aleluia, Deus. Eita, Jesus, ajuda assim. Aleluia. Maior do que o profeta é esse livro que tu tem na tua mão aí.
pintar e bordar, desenhar o 7 e escrever o 8, eles achavam que podia fazer. Davi vai e essa besteira e achar que poderia fazer o que ele pensou. Aleluia, Deus. Aleluia! E tomaram Davi de orgulho, tomaram Davi de orgulho e soberba. Vou repetir, tomaram Davi de orgulho e soberba. O versículo do 10 em diante vai nos mostrar que Davi Aleluia, Deus. faz uma tentativa Glória. de enumerar e contar o exército que ele tinha. Aleluia. Vou repetir. Na tentativa de achar Davi que poderia fazer o que ele quisesse, escute aí, viu? Você que está aí achando que é todo o seu nariz, você não manda em você não. Quem manda em você é Deus, rapaz. Nem a vida que você tem é tua, porque se Deus quiser, ele tira a mão fora do que não é você. E acabou, se você vira esterco. Você está achando que você é o quê? É o bambambam, é? Você tem dono agora, rapaz. Você entregou a sua vida a Deus, então você não faz do seu jeito, não. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem que diz eu mando em mim, eu sou dono de mim, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, então você não tem Jesus. Não é Jesus que dirige você. Se você fala o que quer, pensa o que quer, se envolve com quem você quer, vai para onde quer, em lugares que você não deveria ir, você não tem Jesus. Aleluia. Porque quando nós se convertemos a Cristo, lugares que íamos, não vamos mais. Coisas que fazíamos, não fazemos mais. Você está entendendo? A mensagem é um pouco áspera, grossa, o caldo chega a soa. É desse jeito, meu filho. O mocotó está fazendo efeito. É bom demais. É uma mensagem dessa magnitude, não arranca agora mesmo não, irmão. Aleluia, E eu Deus. fico alegre quando o povo não glorifica. Por quê, pastor? Porque estão ouvindo, prestando atenção. Eu não sou daqueles pregadores que fica agoniado porque está sendo pregado e não está dando glória. Eu fico tranquilo, porque eu sei que você está ouvindo. Você achar que deve glorificar em qualquer momento, você não glorifica. Mas eu não vou forçar você a glorificar. Eita, Senhor da glória! Você está entendendo que o texto está aqui esclarecendo? Davi, na tentativa de achar que deveria fazer o que os outros reis faziam, ele cai na besteira de enumerar o seu exército, contar os homens. Porque fazendo ele assim, ele ia se sentir exaltado e ia se envaidecer pela quantidade de homem que ele tinha. Então o que ele pensaria? Eu venci, porque eu tenho muito guerreiro. Eu venci porque eu tenho muito guerreiro ao meu lado. Então todas as batalhas, todas as conquistas e vitórias que Davi teve, fez com que ele se envaidecesse. Aleluia, Deus. Em achar que as vitórias adquiridas ao longo do seu reino foi algo que ele conseguiu com as suas próprias forças. Foi algo que ele conseguiu com as suas técnicas e seus treinos de soldado. Aleluia. E nós sabemos que não chegamos a lugar nenhum se Deus não tiver na nossa vida. Não conseguimos absolutamente nada se Deus não for conosco. Eita, Deus. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite?
Diga assim, Deus mandou o profeta. Gade. E quem que falou com Davi? Não foi o vizinho dele não, foi o profeta. Um homem escolhido por Deus. Um homem ungido por Deus. Um homem de visão. Um homem espiritual. Um homem de oração. Davi foi falar com Deus e Deus mandou um profeta para falar com ele e dar a ele instruções. Sabe qual é o nosso problema? É querer contar a nossa vida para pessoas erradas. Glória, gente. O nosso problema, sabe qual é? É que a gente tem a boca muito grande. Dá para dizer para teu irmão, fecha mais a boca. Fecha a boca. E está falando demais. Falando mesmo. Diga, você não vai se diga assim, guarda mais a tua língua. Aleluia, Deus. Aleluia. Davi foi falar com Deus e Deus mandou quem? O fofoqueiro foi? Não. Deus mandou quem? É, pastor? Eita, glória. Deus não mandou para Davi, quando ele orou, um repórter de plantão, não. Porque é isso que, na maioria do tempo em que estamos, tem. É repórteres de plantão. Para querer saber tudo. Mas é tudo. O repórter de plantão não quer saber de pouca coisa. E sabe o que eu vejo nesses repórteres de plantão? Caçadores de notícia. Agora não é para ajudar, porque fosse para ajudar ainda valia. Você está entendendo, irmão? Se na igreja tivesse pessoas que mais orassem, as fofocas diminuíam. Eita, glória. Aleluia, Deus. Se na igreja tivesse gente que orasse mais, se na igreja tivesse gente que orasse mais, irmão, os fuxiquinhos acabavam. Aleluia, Jesus. Eita, Jesus de Nazaré. Escuta aí que eu já estou caminhando para o fim. Eu já estou no finalzinho da minha mensagem. Não vamos demorar, como eu disse. Que a hora não nos deixa. Já deu 9 pontos. É meia hora já. Escuta aí, meu irmão. Eu sei que alguns irmãos estão doidos para terminar logo, porque a mensagem está pecando. Quando a mensagem está assim, meu amigo, a cabeça esquenta, dá sede. Veja, repare, observe, que Davi, quando viu a besteira que ele causou, diga assim, foi Davi que causou. Diga, foi Davi que causou. Escute o texto que ele diz aqui. O profeta usado por Deus, olha, usado por Deus, porque tem gente que se usa dentro da igreja. Tem muito. E eu não me canso de ensinar isso aqui. Eu não me canso de ensinar. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com pessoas que dizem que está sendo usada por Deus, mas ela está se usando. Cuidado! Isso é perigoso demais, principalmente para quem vai atrás de profecias e de profetas. Glória! Davi, ele recebe do profeta 3 opções. Quantas opções? 3. Olha só as opções, vou ler para você. Vai e diz a Davi, Deus dizendo ao profeta: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço. Escolhe uma. Versículo 13. Veio o profeta e disse: queres que 7 anos de fome venha sobre a terra? Ou queres 3 meses que tu fuja diante dos teus inimigos?
e eles te persigam. Ou por 3 dias a peste cai na terra. Agora vem e responde-me. Olha a resposta de Davi, versículo 14. E Davi disse: estou em grande angústia, porém caia nas mãos do Senhor eu, porque são muitas as suas misericórdias e não caia eu na mão dos homens. Aí o versículo em sequência diz que houve uma grande peste que caiu na terra. Aleluia. E grande foi a tristeza. Segundo o relato aqui, morreram 70.000 homens do povo. Aleluia. Sabe o que eu vejo com isso? Toda ação tem uma reação. Todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa, mas a consequência não deixa de vir, não. Glória a Deus. Davi pecou, Davi errou, Davi se arrependeu, Davi pediu perdão, mas a consequência não deixou de vir. Glória a Deus. Ele pagou e pagou muito caro. Mas se você for olhar, por nenhum momento, Davi, ele desvia o seu erro e joga no próximo ou nas costas de alguém, fazendo com que alguém seja um bode expiatório. Não! Ele foi muito homem para assumir e dizer: fui eu que fiz, fui eu que cometi. Ele não se escondeu. Glória a Deus. Olha o que ele diz, irmão. Glória a Deus. Versículo 17. Olha o que ele diz. E vendo Davi o anjo ferir o povo, falou o Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que pequei. Isso é Davi falando. Eis que sou eu que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Aleluia, Deus. Olha só. Olhe e veja bem se este ato aqui não é um ato de uma pessoa arrependida, de uma pessoa que verdadeiramente assume o que faz. Tem gente que faz as coisas erradas e fica se escondendo. É ou não é? Tem gente que faz as coisas erradas e fica se escondendo, fica caladinho, com a boquinha fechada. Agora veja, antes de fazer alguma coisa, é bocuda. Fala que é uma benção. Antes de cometer alguma coisa, é bocudo, língua grande, beijo de burro. Mas depois que ele comete, cadê? Cadê ela? Fica em silêncio, fica caladinha. Por quê? Porque ela fica em silêncio e continua falando como ela falava antes. Porque se silenciou, porque se calou, porque fez alguma coisa de errado e não quer se denunciar. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Olha o que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, 5. A Bíblia vai mostrar que Adão, ele peca porque ele comeu do fruto proibido, que a mulher dele deu a ele. Mas ela forçou ele comer? Não. Ela usou de sensualidade para ele comer? Ai, meu amor, homem lindo, homem maravilhoso, mascada te dou um presente. Tu acha que ela convenceu ele de alguma maneira? Porque a mulher tem esse poder, viu? De convencer o homem pela sensualidade. A mulher é perigosa, é perigosa. A mulher é perigosa, é por isso que José, ele deu uma carreira que ninguém pegou ele. Ele estava dentro de casa, a mulher disse: ei, José, deita comigo, lindo, deita. Ele disse: não posso. Eu não posso fazer isso porque Deus está vendo. Segundo o historiador, escute aí, irmão, escute. Segundo o historiador, a Bíblia diz que ela disse para José: deita comigo, José. Ninguém está aqui dentro de casa.
os trabalhadores estão tudo de férias. E meu marido está viajando. Só está eu, tudo e eu. Vem. Aí ele disse, não posso porque Deus está vendo. Segundo o historiador, havia umas estátuas lá. Ela pegou o pano e cobriu a cara da estátua. Meu Deus. Não é esse Deus aqui não. É o Deus verdadeiro. Era perigoso. Sabe o que Davi, José fez? Olha, meu caminho é por aqui. Foi uma carreira tão grande que a roupa dele ficou na mão dela. Porque ela estava segurando ele. Ah, diaba mesmo. Ele saiu quase pelado do lado de fora. Só com a roupa de baixo. Porque a roupa de fora ela ficou com ele lá na mão. Foi a prova para dizer que ele pegou ela à força. Deus, aleluia, Jesus. Ô, glória. Você está entendendo? Aí o que eu quero dizer com isso? A mulher é perigosa. José sabia tanto que ele, se eu ficar, eu caio. Vou dar uma carreira para aqui, quer ver? Até hoje ele está como? Você está entendendo, irmão? Eita. A mulher de Adão não usou de subterfúgio para tentar convencê-lo. Vai, lindo. Maravilhoso. Vai, charmoso, lindo. Que lábios você tem, carnudo. Ela não falou nada, ela não disse nada. Ela não usou de sensualidade, até porque ela não sabia o que era isso. Porque ela estava num período chamado da inocência. Dispensação da inocência. Não havia pecado, não havia erro, não havia nada. Então não havia. Se não havia pecado, não havia malícia. Meu Deus, é forte, Jesus. E a Bíblia diz que ela deu a ele e ele comeu por livre, espontânea vontade, livremente. E comeu com gosto. Deu uma mordida, mas deu uma boa mordida. E o texto vai dizer que quando ele peca, Deus fala com ele no jardim, ele joga a culpa em quem? Uma mulher. Olha, tá uma mulher. Onde tu estás, Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz no meu mulher jardim levou- e corri para me esconder nas árvores, porque eu estava nu. Aí Deus disse, quem disse a você que você estava nu? É. Olha aí. Porventura comeste da árvore que eu disse que tu não poderia comer, não? É. Aí ele, para se livrar do peso, isso foi a mulher que me deixa. Porque quem está Mas só pra errado nunca mulher. quer assumir o reino, sempre quer jogar no bode expiatório. É, sempre quer culpar outro. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Se você errou, assumiu. Seja macho. Se você errou, seja mulher e assuma. Assuma Não pode ele. culpa de ninguém. Ninguém diga, foi o diabo, Sim. o Satanás. Porque tudo é diabo. Fez uma coisa de errado. Isso foi o chifrudo. Ele veio na cozinha para me infernizar e fazer isso. Foi nada de Satanás, foi você. Foi você mesmo que queria pecar. Você que queria. Tá pensando o quê, rapaz? Que tudo é o diabo, é? Não venha não, viu? Não vê não. Não venha pra cima de mim, não. Você tá com conversa, cara? Não vê pra cima. Tá achando o quê, homem? Foi o Satanás, tudo é o diabo, só porque ele não presta. Só porque ele não vale nada, só joga no diabo. Eu peguei, Senhor, me perdoe, Senhor, eu olhei, foi o diabo não. Você que poderia ter desviado o seu olhar para outro lado, você olhou para outro que não devia. Presta atenção. Glória a Deus. Você não poderia, mas fez, Adão. E você foi homem suficiente para assumir? Nunca, não. Então esse negócio de desviar o erro da pessoa que causou, não é de agora. Esse negócio de querer sempre transferir responsabilidade, não é de agora, irmão. Transferência de responsabilidade eu faço, mas eu jogo para o mais fraco. Eu cometo, mas eu jogo para o besta. Agora veja, repare, se em algum momento você vê no texto ela se defendendo, ele dizendo, não, Senhor, eu não. Ele comeu porque ele quis. Ela não se defende.
Mas Deus sabia. Então veja aqui que Davi, ele assume, versículo 17, ele diz: como, Senhor, se fui eu que cometi o erro, fui eu que pequei, e como é que essas ovelhas pagarão pelo que eu fiz? Caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. Mas poupe essas ovelhas, poupe essa gente, poupe este povo. Tu acha que está fácil de encontrar gente hoje assim? Prometeu de Senhor, não mate eu não, mate ela. Poupe eu. Ele causou, ele que causou, foi ele o causador. Tu acha que ele vai dizer: Senhor, pode me matar e deixar ela? É mais fácil dizer: cabe com ela do que eu vivo. Mas desse jeito mesmo. Estou falando alguma besteira aqui, irmão? Não. Isso é a mais pura verdade, porque ninguém quer morrer por ninguém, só morreu Jesus. Ninguém quer pagar o preço por ninguém, ao contrário. Se você cair, se você pecar, tu acha que alguém vai querer pagar o preço para ver você de pé? Vai querer acabar contigo. Vai abrir um buraco e vai te enterrar ainda respirando. É o que tem acontecido hoje em dia no meio da igreja. Na vida do povo, o povo diz que ama Jesus, o povo diz que tem Jesus na vida, tem Jesus no coração, mas mata o outro. Acaba com a vida do outro. O pobre do irmão está quase no penhasco, em vez de estender a mão para tirar. Aquele moribundo joga para se acabar. Empurra mais ele. Hã? Empurra mais ele. Você está entendendo? Davi disse: não, Senhor, eu que pequei. Então eu que tenho que arcar com as consequências. Davi arrependido. Já vou caminhar para o fim agora. Davi arrependido. A Bíblia diz que Deus manda o anjo retirar a mão e cessar aquela calamidade, e cessar aquela praga. E o versículo que eu destaquei é o versículo em que Davi, ele vai oferecer a Deus em sacrifício, em holocausto, o agradecimento por ele ter ouvido a prece e a oração e mandado o anjo retirar a mão. Aí o que ele faz? Ele vai apresentar a Deus um sacrifício. Ele vai fazer um holocausto a Deus. Quando Davi chega nessa cidade, cujo nome este rei estava lá, chamado Araúna, este homem conhecia bem Davi. E ao Davi se aproximar e chegar na cidade e nas regiões em que ele dominava e governava, o que ele faz? Ele quer oferecer a Davi tudo, para que Davi viesse oferecer a Deus o holocausto. Ele dava o boi, ele dava o local, ele dava os carneiros, tudo que Davi fosse precisar, ele daria a Davi gratuitamente. Só que o texto vai nos mostrar que Davi não aceitou absolutamente nada, porque ele queria pagar o holocausto, isto é, ele queria oferecer a Deus algo em sacrifício. Se eu estou recebendo de alguém algo que eu não tive trabalho nenhum, isso não é sacrifício, porque alguém está me doando, alguém está me dando. Então qual é o sacrifício? Porque a palavra sacrifício já está dizendo tudo. Sacrifício, a palavra em si já está falando, você está se sacrificando para oferecer a Deus algo importante. Se alguém te dá, você está oferecendo algo teu? Não. Porque não saiu de você, não veio de você. Alguém recebeu e te deu. Então isso não é sacrifício. Davi entendeu desta maneira. Davi entendeu por esta linha de raciocínio. Ele disse: não quero não. Tudo que você tiver, eu pagarei. Para eu oferecer a Deus. Porque eu não quero oferecer a Deus nada que custe. Nada. Olha só o texto que diz, irmão. O finalzinho do texto. Ele diz: eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Porque
custe alguma coisa. O que não custa nada, não vale nada. Então, se não te custa o serviço que você presta para Deus, a obra que você presta para Deus, se não te custa um namoro que Deus não quer, então não vale nada. Se não te custa alguém que Deus não quer e você insiste em querer, então não te custa servir a Deus nada. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Se não te custa você dizer não para um casamento que você foi chamada para ir justamente no dia de culto, e você não quer vir para o culto e quer ir para o casamento, porque estar aqui não te custa nada. Tanto faz você estar aqui ou não estar no culto, porque o culto não custa nada para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Sacrifício requer renúncia. É. Se você não sabe dizer não para um convite que você recebeu de aniversário, exatamente no dia de culto, e você empolgado para ir, você não presta atenção que isso é estratégia satânica de te afastar dos cultos, da presença de Deus, e você deixa de vir para cá para ir, é porque está aqui no Se você deixa de estar aqui para ficar assistindo novela, você está trocando a novela pela igreja. Dá vergonha na sua cara. Eu quero saber se Jesus não vai nada para você, rapaz. Aleluia! Glória! Aleluia! O negócio está sério. Eu dou a cara de Jesus por causa de amiga, por causa de amigo. O amigo vai pro buraco e leva você junto. O que me custa estar aqui? Ah, não me custa nada, então não vale nada. Porque para estar aqui me custa muito. Me custa o meu tempo, o meu esforço, a minha dedicação, o meu amor, pela obra, pela palavra, por Deus. Se o teu tempo não te custa nada, irmão, para mim custa muito. Porque tempo é muito precioso. E eu não estou gastando meu tempo, porque eu estou investindo meu tempo, porque eu estou na presença de Deus. Aleluia! Quem está na presença de Deus não gasta tempo. Quem está na presença de Deus investe tempo. Aleluia, meu E Deus. você não perde nada. Eu fico olhando essa garotada que tem aí hoje, sabe? Essa geração hoje. E pasmem vocês, até gente que tem muitos anos de igreja. Não é nem novo convertido, se comporta assim, age dessa maneira, como está aqui não valesse nada, porque não te custa nada. Você não sabe, nunca aprendeu o que é sacrifício. Nunca! Quando a gente passa o dia todo trabalhando para o homem, cansado, quebrado, arrebentado, no meio, pior do que arroz terceiro, como muitos dizem. Só o pó. Só o pó. E aí você vem para o culto à noite e diz que custa e muito. E custa o que, pastor? O teu descanso em casa. Aleluia. Então coloca isso na tua cabeça. Coloca isso na tua memória. Se não te custa você dizer não para um namoro ímpio que Deus não quer, para um homem que Deus não quer na tua vida e tu insiste em querer, para um cara que não tem temor de Deus, não tem conhecimento bíblico, não tem compromisso com o Evangelho, e não diz não, e você quer, então não te custa nada servir a Deus. Porque não é fácil não. Sacrificar certas coisas para Deus não é fácil. Isso se chama renúncia. Veja o que eu estou dizendo aqui a você que não tem a ver com o texto. O que não te custa nada não vale nada. Aí eu me pergunto e você só reflete. Só faça análise. Só faça reflexão.
O que tem te custado servir a Deus? A maioria dos cristãos de hoje, se eu perguntar, eles vão dizer isso. Na sua grande maioria. O que é que tem por servir a Deus? Nada, então não vale servir a Deus. Porque vale muito servir a Deus. E custa muito servir a Deus. Não é fácil não. Custa muito. Porque você tem que dizer não para o pecado. E o pecado todo dia está na tua porta. Eu estou aqui. Abre. Eu estou aqui. Deixa eu entrar. Eu estou aqui. Deixa eu dar para você o que você precisa. Todo dia ele está lá, te tentando. Todo instante ele está lá. Te oferecendo. Não te custa nada, porque a mim custa muito. Aleluia! Tem dia que a gente vem para a igreja só misericórdia. Tem dia que a gente está aqui só o sangue de Jesus. A gente chega no culto só o pó, irmão. Só o pó. Só o milho da pipoca. Chega na igreja só o milho da pipoca. Você olha assim e diz assim, isso aí é um fantasma em pé. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia a Deus. A alma sem o corpo é um fantasma. E o corpo sem a alma é um defunto. Você olha assim, meu Deus! Quem está segurando ele é Jesus mesmo, meu filho. Você entende o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Aleluia a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.